Pedro não fica nem no banco de reservas na partida do Flamengo contra o São Paulo nesse sábado. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica a notícia. Bora te contar também que o Cruzeiro avançou para a contratação de um ponta do Flamengo. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre um desfalque de última hora no São Paulo. Tricolor não terá Lucas Moura para a partida desse sábado contra o Flamengo no Maracanã. Lucas Moura voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco nessa semana, ao lado do Ferreira, mas por opção da comissão técnica e até por causa de uma precaução, Lucas Moura será preservado desse jogo. Existe uma preocupação grande para que o Lucas Moura não comece a sentir novamente as dores no joelho que tanto atrapalharam nessa temporada. Lucas Moura, só para você ter uma ideia, tem menos partidas no Campeonato Brasileiro do que o Neymar pelo Santos. Isso por conta de toda a dificuldade com esse trauma sofrido no joelho. Lucas participou durante todo esse período de férias de um rígido e rigoroso planejamento de recuperação, não sente mais dores, mas deve ter seu retorno adiado para a próxima rodada. Para te falar sobre o Cruzeiro, informação importante, a Raposa avançou e encaminhou a contratação de Matheus Gonçalves. Meio atacante de 19 anos de idade que pertence ao Flamengo, há um namoro entre o Cruzeiro e esse jogador já há um tempo. Ele é um pedido específico do técnico Leonardo Jardim e o Flamengo sempre emperrando qualquer tipo de negócio. Pois bem, o Cruzeiro ofereceu nas últimas horas 22 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos. Esse valor equivale a 3 milhões e meio de euros e já foi aceito pelo presidente do Flamengo, o BAP. A negociação tem sido tocada pelos presidentes, o BAP e o Pedro Lourenço. O negócio só não foi oficializado ainda, apesar do acerto do Cruzeiro com o Matheus Gonçalves, porque os clubes acertam detalhes da forma de pagamento. Se o Flamengo vai receber essa grana à vista, se vai ser em 2, 3 ou 4 parcelas, isso não deve ser um impeditivo de um acordo. A tendência é que o Matheus Gonçalves tenha feito nessa quinta-feira seu último jogo com a camisa do Fla, jogando pelo time sub-20, ele marcou os 2 gols do empate em 2-2 contra o Botafogo. Atleta de enorme potencial que não conseguiu, especialmente sob o comando do Felipe Luiz, jogar aquilo que se imaginava. Atlético Mineiro e Grêmio também haviam tentado a contratação do Matheus Gonçalves, temporada de 2025, pelo time profissional de apenas 13 jogos e 2 gols. Só para arrematar, uma observação importante. Há exatamente um ano, o Flamengo recebeu uma proposta do Red Bull Bragantino para vender o Matheus Gonçalves, mesmo percentual, 50%. A oferta na oportunidade de 6 milhões de euros. O Flamengo recusou a proposta, imaginando que o Matheus pudesse explodir. O tempo passou, o jogador não conseguiu vingar pelo Fla e agora sai por quase metade do preço. Informação importante da sexta-feira, por opção do técnico Felipe Luiz, Pedro não ficará nem no banco de reservas do Flamengo na partida contra o São Paulo, nesse sábado no Maracanã. A volta do Campeonato Brasileiro não terá um dos principais centroavantes da América do Sul. Tudo porque, segundo fontes, o Felipe Luiz está incomodado com o desempenho do Pedro nos treinos. Pedro meio que largou e essa falta de motivação do centroavante tem tudo a ver com uma entrevista recente do José Boto afirmando que topa vender o atleta. Boto, que inclusive foi desautorizado publicamente depois dessa declaração, o presidente do clube, o BAP, veio a público para dizer que não tem nenhuma intenção de vender o Pedro, mas com mais essa manifestação agora do Felipe Luiz escanteando o jogador, a tendência é que o Flamengo desvalorize o atleta e acabe por negociá-lo diante de propostas só razoáveis que venham especialmente do exterior. É natural que o Pedro até chame a atenção de clubes do Brasil, mas o Flamengo vai fazer o possível e o impossível para não negociá-lo com times rivais. Pedro, que nem sequer esteve em campo na partida contra o Bayern de Munique, que causou a eliminação do Fla na Copa do Mundo de Clubes, desde que voltou de uma lesão no joelho, 17 partidas e 5 gols. A saideira sobre o rubro-negro, Carlos Naval não é mais o gerente das categorias de base, cargo que ele ocupava há 15 anos. Por opção do Boto, ele foi demitido e Alfredo Almeida, recentemente contratado por indicação do executivo de futebol do Fla, assume a função. E você, o que pensa sobre o Pedro? Gostaria do seu time do coração? Como é que você está encarando essa manifestação do Flamengo de escanteá-lo? Deixá-lo de fora até da lista de relacionados? Já uso o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Pedro, que eu acho que é o assunto que vocês estão mais ansiosos aí para saber. Gente, antes de mais nada, esse assunto, Pedro,
não é se o jogador é bom ou se o jogador é ruim. Não é se ele faz gol ou se ele deixa de fazer gol. A grande questão em relação ao Pedro, na visão da comissão técnica, e isso precisa ficar muito claro para vocês, a decisão de tirar o Pedro da lista de relacionados, ou melhor, de não relacioná-lo, porque quando a gente fala tirar, é como se ele tivesse sido relacionado e depois tirar o nome dele. Ele não foi relacionado porque a comissão técnica, leia-se Felipe Luiz, não quis relacioná-lo. Não tem nada a ver com José Boto, não tem nada a ver com BAP, a diretoria não se mete nisso. E eu acho que a diretoria não tem que se meter em decisões de treinador. É o treinador que escolhe, é o treinador que escala, é o treinador que relaciona atletas para os jogos. E o Felipe Luiz decidiu não relacionar o Pedro por falta de comprometimento na visão do Felipe Luiz. Eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais, que eu vou ler para vocês aqui, é uma postagem curta. A ausência de Pedro na lista de relacionados do Flamengo contra o São Paulo é um recado de Felipe Luiz para os demais jogadores. Tem que ter comprometimento. Se o atleta não demonstrar esse tipo de atitude no dia a dia, nos treinamentos, não terá presença garantida nem na lista de relacionados. Recentemente, Felipe Luiz fez isso com Alan Cian, e o garoto reagiu super bem, tanto é que voltou a ser relacionado e mostrou serviço em campo. Certo ou errado, Felipe Luiz é o comandante e ele certamente sabe mais do que a gente o que está acontecendo dentro do ninho do urubu. E, gente, na boa, o Pedro, ele não agrada nos treinamentos ao técnico Felipe Luiz há muito tempo. E isso é informação e eu já havia dito aqui para vocês no canal e quem me acompanha no SBT. Repito, galera, certo ou errado, o Felipe Luiz sabe mais do que acontece lá no ninho do urubu. E eu vou dar a minha opinião. Por mais que o jogador seja um craque, por mais que o jogador seja o Pedro, se ele não mostrar comprometimento, vontade, eu particularmente não gosto. Eu prefiro um cara tecnicamente abaixo, mas que corra atrás, que mostre comprometimento, que dê a vida nos treinamentos, a um atleta de alto nível técnico que, não está nem aí. E esse é um dos motivos, na ocasião, quando começaram a especular Neymar no Flamengo, eu falei, eu não quero Neymar no Flamengo, porque para mim não é um atleta que mostra comprometimento. Ou melhor, o Neymar não é atleta. O Neymar é um jogador de futebol que não mostra comprometimento no dia a dia. E se o Pedro não está mostrando comprometimento, o Felipe Luiz está certo. Ponto e acabou. Agora eu tenho um ponto. Se o Felipe Luiz chegar após o jogo contra o São Paulo e alegar que não relacionou o Pedro por questões físicas, aí ele está totalmente errado. Ele tem que virar e ser sincero. Tal como ele foi nas saídas de Alcaraz e de outros jogadores aí. Mas Vene, o Pedro não mostra comprometimento e ele continua relacionando o Michael Cebolinha. Repito, não tem nada a ver com nível técnico. Tem a ver com comportamento no dia a dia. É a parte do comportamento que não agrada ao técnico Felipe Luiz. E vou falar novamente. Sendo assim, o Felipe Luiz está certo. Por mais que o jogador seja um craque, se ele não mostrar comprometimento no dia a dia, ele não tem que ser relacionado, ele não tem que jogar. Atleta nenhum tem vaga cativa no Flamengo. O clube é maior do que qualquer jogador. Nessa eu estou com o Felipe Luiz. Ponto. Mas, como isso aqui é um canal extremamente democrático, eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Não, tem que relacionar o Pedro mesmo assim, mesmo ele não mostrando comprometimento. Gente, cada um tem a sua opinião, respeito a de vocês e essa é a minha. E é óbvio que é importante saber a de vocês também. Então podem comentar à vontade. E por falar em Felipe Luiz, a informação que eu tenho, com todo respeito a alguns colegas que noticiaram que a proposta do Flamengo é para o contrato até dezembro de 2027, a informação que eu tenho junto à diretoria do Flamengo que a proposta de renovação de contrato para o técnico Felipe Luiz é até dezembro de 2026, ou seja, até o fim do ano que vem. O contrato atual dele é até o fim desse ano. E a diretoria renovaria até dezembro do ano que vem, e essa conversa vem acontecendo já há alguns dias. Bom, quero a opinião de vocês também. Vocês querem a renovação de contrato do Felipe Luiz? Tendo em vista que rede social agora anda dizendo que Felipe Luiz
é estagiário, só porque não ganhou do Bayern de Munique. Até parece que o Flamengo está em crise na zona de rebaixamento. Pessoal, não custa nada lembrar, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil, fez uma boa campanha na Copa do Mundo de Clubes, foi eliminado para o Bayern de Munique, uma das maiores equipes do mundo, e era uma equipe, uma das favoritas para vencer a competição. Não vejo motivos para a crise, mas parece que no Flamengo tudo é motivo. É aquela famosa frase de um inscrito aqui no canal, que eu não sei o nome, só lembro que comentou: crise o Flamengo faz em casa, porque é inacreditável. Pessoal, vamos lá. Vitor Hugo, por hora, ele não vai para o Famalicão. Conversei com uma pessoa do Famalicão, da diretoria, e essa pessoa me disse que o Famalicão foi comunicado de maneira oficial que o Flamengo não quer mais fazer um negócio 50-50, liberando o jogador sem compensação financeira e ficando com 50% dos direitos econômicos. Agora o Flamengo quer emprestar o jogador. Veni, ele vai para o Famalicão? A gente ainda não sabe, ainda não tem uma decisão. O Famalicão ainda não disse se vai querer por empréstimo, se vai tentar por empréstimo. Fato é que, por hora, o jogador não será utilizado pelo técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz não quer utilizá-lo. E, gente, por falar em Felipe Luiz, isso precisa ser dito, tá? Várias decisões estão sendo tomadas no dia a dia com o aval do Felipe Luiz. O Flamengo foi atrás do Juninho com o aval do Felipe Luiz. O Flamengo foi atrás do Mickey Johnston, aquele jogador que foi vetado por BAP, com o aval do Felipe Luiz. Eu entendo cobrar José Boto, BAP, diretoria, mas vem cá, o Felipe Luiz também precisa ser cobrado por certas decisões, porque tudo passa por ele também, tá? Inclusive passa por ele também o próximo assunto aqui, Matheus Gonçalves. Muita gente criticando a venda do jogador, ele está sendo vendido porque o Felipe Luiz não vai utilizá-lo. E a diretoria entende que ele ficando sem ser utilizado, ele só vai se desvalorizar. Então o Flamengo está vendendo. E lembrando, eu não comentei isso no último vídeo que a gente trouxe em primeira mão da venda do Matheus Gonçalves ao Cruzeiro. O Flamengo vai receber o valor de 3,5 milhões de euros à vista. Isso faz total diferença. É melhor receber 3,5 milhões de euros à vista a receber 5 milhões em 4 anos. Isso é economia, gente. Isso é fato. Isso não é a Vene que está dizendo. Você, do outro lado, você prefere receber 22,5 milhões de reais agora à vista ou receber, sei lá, quanto é que daria aí? 5 milhões vezes 6, 30 milhões em 5 anos. Eu tenho certeza que você ia preferir receber 22,5 milhões de reais à vista. É óbvio, pô. Isso é economia, gente. Qualquer pessoa tomaria essa decisão. E é isso. Ele está saindo por conta disso. E é à vista. O Flamengo vai manter... E só uma correção. O Flamengo não vai manter 50% dele. O Flamengo vai manter 35% dele porque 15% pertence aos empresários. Então, essas são as informações de momento em relação a Flamengo, Felipe Luiz, Pedro, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves. Daqui a pouco tem jogo do Flamengo contra o São Paulo, live pós-jogo. Eu acho que tem muita gente ansiosa para ouvir as explicações de Felipe Luiz em relação ao Pedro e teremos live aqui com a coletiva do técnico Felipe Luiz. Um bom evento para vocês acompanharem. Então ativa a notificação, tamo junto e fui! É isso aí, nação rubro-negra. Quero sua opinião sobre essa situação do Pedro, né? Sendo escanteado no elenco do Flamengo. O que você pensa sobre isso? E sobre essa venda aí que apareceu do nada do Flamengo, vendendo Matheus Gonçalves após ele fazendo um jogo aí com a equipe de base do Flamengo, ter arrebentado na partida e agora está sendo vendido para o Cruzeiro. Principalmente porque na temporada passada o Flamengo recusou uma proposta de 7 milhões de euros do Bragantino e agora vende o jogador pela metade do preço que foi ofertado ano passado ao Cruzeiro. O que você pensa sobre isso? Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, hypa também o vídeo, deixa aí um comentário para poder o YouTube entender que a gente é relevante no nosso conteúdo e espalhar para muitos flamenguistas. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais notícias do Mengão.